Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite para todos. Grande responsabilidade, né, irmão? Com a palavra de Deus. E responsabilidade maior é quando o Senhor ele nos dispôs, né, para nós ensinar, né? É muito fácil quando a gente está aí sentado, né? Mas a gente vê que a responsabilidade maior é quando o Senhor ele nos escolhe. Assim como ele me escolheu a mim, né, a pastora, ao evangelista, a diaconisa Vanessa, diácono Mário, diaconisa Selma e aos demais irmãos também, né? Ele escolheu a cada um, né? Então, assim como hoje foi o meu dia, se prepare que amanhã também pode ser o seu. Amém? Eu quero dizer aqui aos irmãos que a palavra desta noite, a qual o Senhor ele propôs no meu coração trazer para a igreja, foi a qual um domingo, faz 15 dias, que o Senhor pediu para eu sentar na mesa da minha cozinha, onde eu sento para refletir e ouvir o que Ele tem a me dizer na Escritura. Ele disse, filha, pega a caneta, pega a Bíblia e anote o que eu vou te dizer. E aí eu orei, louvei o Senhor, e Ele falando comigo. Só que eu não esperava que seria tão rápido. Mas o Senhor, Ele falou comigo. Amém? E assim, através de umas palavras que Ele foi me trazendo, aí foi trazendo ao meu coração e eu fui anotando aqui na Escritura. A palavra que eu vou trazer hoje, irmão, eu acredito e tenho certeza que os irmãos já ouviram aqui. Mas é bom a gente relembrar. Os irmãos podem ter ouvido, não estava aqui, se acaso já teve esse estudo aqui para os irmãos, mas, como eu não estava, mas eu acredito e tenho certeza, porque o Senhor falou comigo que Ele já trouxe reflexão dessa palavra. Amém? Eu tenho aqui um esboço, né? Não é hebraico, nem aramaico, nem grego, mas é em português. Amém? Então, o estudo que hoje o Senhor trouxe ao meu coração para estar passando para a igreja é um estudo que fala sobre a doutrina do homem. Amém? Louvado seja Deus. Então, eu peço já aos irmãos que abram as suas Bíblias junto comigo. A minha já está aberta. No livro do Evangelho de Marcos, do seu capítulo 7, versículo 7. Peço aos irmãos também que participem, né? Participe. Tem universitários aí sentados aí junto com vocês. Amém? Alguém com dificuldade aí para encontrar? Todos acharam? Amém? Então vamos ler. Vocês ouviram falar que o estudo de hoje é sobre o quê? A doutrina do homem. O culto hoje, né, o ensinamento hoje é sobre a doutrina, mas a doutrina do homem. Marcos, falei em Marcos o quê? 7:7. Pronto. Em vão, porém, me honra, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. A igreja toda pode repetir comigo? 1, 2, 3. De homem. Quando o Senhor ele falou comigo a respeito desse ensinamento de hoje, é porque Ele já vem nos preparando a mim, preparando a você,
Porque a Bíblia diz o quê, irmãos? Em Marcos, no seu capítulo 16, no seu versículo 15, diz o quê? Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, e quem não crê será condenado. Então, irmão, para eu e você pregar o evangelho do Senhor, é necessário você ter um conhecimento. É necessário você ter um conhecimento da palavra de Deus, que é a doutrina do Senhor. Alguém pode me dizer aqui o que é doutrina? Eu acabei de dizer, né? Valeu? Valeu, eu sou o último. Né? Doutrina é um conjunto de princípios que serve de base a um sistema que pode ser fisiológico, político e religioso. Né? Doutrina está sempre relacionada à disciplina, a ensino, através de uma pregação ou palestra. Quando fala de doutrina, quando eu e você logo aceitou Jesus, e quando alguém direciona assim, ó, eu vou levar você para estar na minha igreja, para você ir para a minha igreja, fazer uma visita, ou até mesmo se você gostar, você fica lá, mas lá tem doutrina. E a primeira coisa que eu e você fala, que é a doutrina, é o quê? É o uso e costume. Mas o uso e costume não é a doutrina. A doutrina é a palavra de Deus. É a ciência do conhecimento da existência de Deus. Né? Mas muitos, como não conhecem, né, que não procura buscar, né, da palavra do Senhor para saber o que é a doutrina. É como muitos diz assim, né, como diz assim, come gato ou lebre, né? Porque não tem o conhecimento, porque não sabe, e até mesmo alguns lugares não ensinam realmente o que é a doutrina. Mas louvamos ao Senhor, que o Senhor abriu esta porta para ensinar a mim e a você sobre o ensinamento da palavra de Deus, a existência do Senhor, né? Então, muitos dizem assim, doutrina, é uso e costume, aí não vou ficar lá não, irmão. Porque eu chego lá, eu já vejo os irmãos com a saia aqui, com a blusa aqui, e não é desse jeito que eu quero, né? Mas a gente sabe que a Bíblia diz, vinde como estás, né? O Senhor diz o quê? Aquele que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei, né? E às vezes acaba, alguns lugares, colocando um pouco de jugo sobre cima da pessoa. Em vez de fazer o quê? O que essa igreja aqui faz. É o ensinamento, como outras também demais igrejas faz. É o ensinamento da palavra. É a palavra de Deus. Ela que vai ensinar a mim e a você como nós devemos se comportar. Porque muitos dizem assim, a doutrina é uso e costume. Não. É a palavra de Deus que vai ensinar como a gente se comportar. Qual é a ética de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Mas sim, abre um parêntese, realmente tem alguma igreja que adere uso e costume. Então, doutrina, irmão, tem algumas empresas que ela abre e elas criam suas próprias políticas. Mas não é política do governo, do Estado, nem federal. É sua política mesmo, sua ética da sua empresa, né? E aí, como chama aqui a palavra do Senhor, está dizendo o quê? Em vão, porém, me honra, ensinando doutrinas que são mandamento do homem, né? Aí Jesus está aqui falando a respeito de quem? Quais são as pessoas que Jesus está direcionando essa palavra? Para quem? Alguém sabe me responder? Pode participar, evangelista. Alguém? Pronto, vou deixar um pouquinho o evangelista. Alguém sabe me dizer para quem o Senhor Jesus Cristo, ele direcionou essa palavra? Que em vão me louvam de lado, mas o coração está longe. Foi para quem?
foi para os escribas e fariseus. Quem são os escribas? Pessoas responsáveis por ler e interpretar a lei dos judeus. E quem são os fariseus? Era um grupo, ou é grupo de líderes do judeu, do povo judeu, na época de Jesus, preocupado em interpretar a lei em toda a área da vida humana, né? Eles achavam que para agradar a Deus tinha que seguir a lei e as suas tradições, né? Porque os fariseus, eles eram o quê? Eles eram hipócritas. E você sabe quem é hipócrita? Eu quero que Jefferson me responda. Quem é hipócrita? Quem é a pessoa hipócrita? Pode falar. A gente está aqui para aprender. Eu também estou aqui para aprender com vocês. Pode pegar o microfone. Eu acredito que pessoa hipócrita são aquelas pessoas que não são acostumadas a adquirir outros costumes. Quer sempre estar naquela mesma posição e nunca quer opinião para mudança. Sempre aquela opinião dele. Também é válido. A secretária da igreja, está ali. O obreiro Jefferson já falou. Às vezes assim, vou mencionar a Patrícia, já vai logo falando o nome. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, ele tem a forma dele tão especial como trabalhar com cada um de nós. E a gente não vai ficar só no aprendizado. Todos nós vamos fazer isso, é o ID. Para quando eu e você chegar num lugar, vai dizer, aí conhece. Aí sabe. Porque foi ensinado. Porque foi ensinada. Porque foi doutrinado. Porque lá ensinaram a doutrina da palavra e a ética como um obreiro, um evangelista, um cooperador, um presbítero, uma secretária, um adorador do Senhor, da casa do Senhor. Né? Então, eu e você vamos ser vistos. O que é que a Bíblia diz em Malaquias? Né? A Bíblia diz o que em Malaquias? E verás outra vez a diferença entre os que servem e o que não serve. Então, os que servem têm, né, esse hábito de ministrar a palavra de Deus com prudência, com sabedoria, com entendimento e que conduz tudo o que está escrito na palavra do Senhor. Pode passar, pode falar, Thalia. Para mim, uma pessoa hipócrita é aquela que impõe uma regra e não segue aquela própria regra que ela criou. Como a senhora falou, que está escrito na Bíblia que Jesus fala assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí, as pessoas que são hipócritas, né, elas fala que é para as pessoas virem, que não vai ter julgo, mas elas mesmas fazem o papel de juiz, né, e julgam as pessoas. Isso eu acredito que é ser uma pessoa hipócrita. Isso, todas as duas palavras aí faz sentido. É isso aí mesmo, né? E aqui no versículo 6, acompanha aqui comigo todos. No seu versículo 6 diz assim: e ele, respondendo, disse-lhe, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo me honra-me com os lábios, mas o coração estão longe de mim, né? Eu peço aí ao presbítero Mário que ele abra no livro de Isaías, no seu versículo 13. E se quiser, fica à vontade também para se expressar. E todos também abram em Isaías, capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, versículo 13. Isso.
Isaías, capítulo 29, versículo 13. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Quer falar alguma coisa, meu irmão? Não? Aí você vê, né? Que os fariseus, os escribas, eles já eram desde da lei do tempo de Moisés, de Neemias, de Esdras, e os fariseus também, né? Já na época de Neemias, de Esdras. Mas a gente vê aí que quando Jesus, né, veio reconhecendo o ministério dele perante a população, perante a multidão, nós vemos que os fariseus e os escribas, já com entendimento, conhecendo a lei de Deus, a palavra de Deus, né? E eles, como eles separados, eles já conheciam que sabia que vinha a vinda do Filho do Homem. Então precisou Jesus, eu vejo na minha concepção, que precisou Jesus falar com ele sobre o que Isaías vinha já profetizado. Para você ter a ciência que só eles mesmo, para dizer que Jesus não era o Filho de Deus. Porque todas as vezes que eles colocavam Jesus à prova, né? Você vê que o comportamento de Jesus, ele foi mesmo o Senhor enviado pelo Pai. E ele tinha conhecimento da palavra, ele tinha conhecimento das escrituras, mas só que eles eram hipócritas. Ele dizia que adorava a Deus, mas o coração dele estava longe. Por que o coração dele estava longe? Porque eles conheciam, mas não praticavam. Então, por isso que ele era hipócrita. Então, porque eles mesmo criavam também os usos, os costumes deles. A doutrina deles. Mas não era a doutrina no fundamento do conhecimento, né? Para ensinar isso aqui sobre a escritura do Senhor. Viver no mandamento do Senhor. O que é que eles criavam? A doutrina deles. Era como a gente vê muitos aí. Era uma religiosidade. Quem sabe falar direito aí? Religiosidade. Entendeu? Que aí, como a gente diz aqui, eu vou um pouquinho acima para você entender. Eu vou começar aqui dos dois. E vendo que algum dos seus discípulos comia pão com as mãos impuras, e isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando volta do mercado, se não lavarem, não come, e muitas outras coisas que receberão para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? Não comem, mas comem com as mãos por lavar. Aí Jesus falou isso para ele. Aí Jesus respondeu, disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, né? Acerca de vós. Porque as tradições, ele criava essas tradições,
né? E a gente vê que ele estava preocupado com essa tradição dele. Então ele queria que Jesus e os seus discípulos fizessem a mesma coisa. A gente sabe que educação, que a gente já tem desde quando a gente nasce, desde quando a gente reconhece que somos criança, que a nossa mãe fala, menino, se pegar aí no chão, brincar com areia, você tem que lavar a mão para comer, mas não é isso, isso é uma educação que já vem da infância, né? Mas isso aqui, irmão, que ele está falando é as tradições dele, que em muitos lugares que aí você vai ver, reconhece que a gente vê que tem essas tradições, tem essa religiosidade. É isso aí. Eu me pego também um pouquinho na língua, viu, irmão? Então é isso, ele estava preocupado com isso. Então Jesus teve que ser duro. E vocês têm que ser duro. Duro não é na ignorância, não. Duro não é na força do seu braço, não. Duro não é pelo caráter. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu sou ignorante assim, não. Louvado seja Deus. Eu estou dizendo aqui que eu e você tem que ser duro para essas pessoas que diz que não que é e não é nada. E quer passar para mim e para você o que ele estava preocupado com os discípulos de Jesus e Jesus Cristo. Sendo que Jesus conhece a lei toda de Deus, porque ele é filho do Deus Altíssimo. Não é isso? Alguém tem algo aí a falar a respeito do que está sendo ensinado aqui? Alguém? E quem são os fariseus do século? Vou fazer uma pergunta. Tem fariseu? Os fariseus só tinham antes de Cristo, depois de Cristo. Ainda existe fariseu no século 21? Pode falar. Fala, evangelista. Passe o microfone aí para ele, por favor. Aí, ó. Pode falar, que às vezes aqui também o pessoal que depois vai acompanhar, vai assistir, vai ouvir. Amém. Quanto a essa pergunta aí, eu acredito que existem pouquíssimos. Porque fariseu, como a senhora acabou de ministrar para a gente, ele tinha o conhecimento da Bíblia. É a diferença de muitos sacerdotes, porque o fariseu, ele representava o sacerdotismo de Cristo. Ou melhor, de Deus, né? Porque eles não reconheceram Jesus. Então, o fariseu, a diferença é que ele tinha um grande conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus, levava aquilo com tanta religiosidade mesmo, aquela questão do olho por olho, dente por dente, que é o diferencial do sacerdote de hoje, que não tem conhecimento da Bíblia e fica criando doutrinas e quer desviar, está desviando as pessoas da lei de Cristo para a doutrina do homem, que é o que a senhora está ministrando hoje. Entenderam, igreja? Então, nem fariseu esse povo de hoje é. Então, é pouquíssimos. É bom, é bom. É bom que abre o nosso entendimento, né? Porque nós estamos sendo preparados tanto para ministrar aqui, tanto para ministrar fora, tanto também vocês serem doutores também, né? Porque, como a palavra de Deus diz, que cada um tem um chamado e cada um vai ficar na sua vocação que foi chamado. Mas a melhor vocação é o que? É o conhecimento bíblico, né? Porque tudo, para fazer um efeito, depende do que, irmão? Da palavra. Tudo é por meio da palavra. Porque a gente vê que o mundo já foi criado pela palavra. O Senhor disse, haja luz e houve luz. Não é? Diácono José. Eu vou voltar para cá para o século 21, viu? Diácono José, só é para terminar aqui em Isaías 29. Ezequiel, e a igreja também acompanha, capítulo 33, versículo 31.
Pode ler, meu irmão. A igreja acharam? Só da igreja. Só da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. É Ezequiel 33, 21, né, irmã? 31. Um momento, deixa eu ajeitar aqui. Amém. A palavra nos fala assim: e eles vêm aí ti como o povo costumava vir e se assenta diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois é meio complicado aqui essa palavra, viu? É isso mesmo, meu irmão. Como sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Você entenderam aí alguma coisa? Você vê que quando o Senhor ele falou isso para os fariseus, você vê que já no Antigo Testamento já tinha pessoas que adoravam tinha seus ídolos, né? Já praticava suas tradições, né? E o Senhor chamando o povo para se converter, né? Você vê que, como o evangelista trouxe aqui para nós, eles realmente têm, fariseu e escriba, têm conhecimento mesmo, melhor do que eu e você, melhor do que muitos pastores aí. Mas só que precisou Jesus falar assim com eles, para ver se no coração deles entrava uma convicção. Porque não adianta a pessoa saber e não praticar, e não querer uma mudança. Nós vemos que muitas das vezes tem pessoa, mesmo no nosso meio evangélico, ainda abre a boca, a Bíblia diz que o único que tem poder dizer que eu sou é Deus. Deus falou com Moisés, diga para Faraó que o eu sou lhe enviou, né? E quando Jesus estava lá no mar, quando Pedro teve medo, ele ficou achando que era um fantasma. E Jesus disse, sou eu. E muitos que abrem a boca porque tem o conhecimento da palavra, né? Tenta me abater, te abater e dizer eu sou, eu sei, eu posso, eu faço. Mas na hora que a gente olha, irmão, a gente vê que não está nas práticas como conduz a palavra. É por isso que eu digo, Senhor, eu não preciso conhecer muito de Gênesis e Apocalipse. Claro, tenho vontade, né? E é necessário. Mas se for para eu e você, irmão, não saber de Gênesis e Apocalipse e não praticar nenhuma dessas, não é válido. Nós não vamos ser dignos de entrar no reino de Deus. Né? Pode falar. Eu quero todo mundo participando aqui. Porque Agora eu já entendi um pouco. Eu quero perder a vergonha, viu, meus irmãos? Vamos perder a vergonha. Com a pastora, com o evangelista, com o presbítero, comigo. Vamos perder a vergonha, porque Jesus, a gente já está levantado pelo Senhor, é pelo Senhor. Então vamos fazer como diz a palavra. Tira o espírito de medo, do temor não perca, mas tira o medo. Pode falar, meus irmãos. Que eu vim entender também que hipocrisia não é aquele que só que prega que não vive, mas que também que ouve as palavras e não pratica as palavras de Deus. Que não adianta só você só ouvir
e não querer praticar também a palavra de Deus. Porque às vezes, muitas vezes só quer falar e não quer praticar. Como aconteceu aqui, que eles ouviam a palavra, sabiam da palavra de Deus, mas não praticavam. Faziam a própria doutrina dele e não, gostava de pregar, né? Pregava a sã doutrina deles e até voltava a doutrina de Deus e a deles também. Mas também não praticava a doutrina. Pois é. Você vê que já aqui, né? Tinha um profeta Jeremias, chamava o povo para o conserto. Isaías, Ezequiel, e aí para os fariseus, o próprio Jesus. O próprio Jesus. É como a gente vê, Deus usa a mim, usa você, chama o povo para arrependimento. Deus está usando a mim e você, porque você tem a vocação do Senhor. Mas quando não quer ouvir a voz do Senhor, tem Deus, o próprio Jesus Cristo vai de encontro à pessoa. Né? Então, pode falar. Não tem. Pode falar, minha pastora. A pastora também vai falar no microfone. Pode falar. Quando eu fui ali para a igreja da pastora Aura, ali em Cajazeira 8, aí Clóvis já era crente, mas estava afastado da igreja, e prontamente ele aceitou logo Jesus. Eu ainda fiquei um mês ouvindo ali a palavra de Deus. Então, é que eu penso assim, sei lá, tanta coisa que vem na cabeça da gente, né? Mas aí eu levei um mês. Por quê? Porque eu era vizinho de muitos crentes de lá, e chegava na igreja, a igreja lotada, e eu ia para o trabalho, uma vez dentro do ônibus, na estrada, eu via crente dali de dentro fazendo coisa errada, só que eu não podia dizer à pastora, porque ela era uma serva de Deus, Deus podia mostrar a ela. Aí eu aceitei Jesus. Aí, quando eu aceitei Jesus, ela foi lá, mandou, que hoje é pastora, Luzia, e disse assim: Luzia, pegue uma roupa lá. Aí a missionária Luzia pegou uma roupa lá, uma saia grande, comprida e bem folgada, que eu era magrinha, bem folgada, e me deu. Aí eu perguntei a ela: para que isso? Ela disse assim: aqui é a doutrina daqui. Não pode usar anel, não pode, só pode usar aliança. Quando você casar, você botar aliança. Não pode usar batom, não pode usar blusa mostrando a barriga, que era a minha roupa. Então, a sua roupa é essa hoje. Aí eu olhei assim, o cara comigo disse assim: e agora, para poder ir para o Saboeiro? A minha imaginação toda era eu vir para aqui, porque eu morava em Cajazeira 8, e o pessoal daqui era quase meus vizinhos, viu criança, praticamente. Então, março. Aí eu disse: e agora, para eu chegar lá já com essa roupa? Ontem eu vim de lá com minha barriga mostrando, com meu shortinho curtinho, e eu hoje já vou lá, que eu vinha trabalhar, eu passava aí para ver Sandra, né, Deus que te chame, onde você estiver. Aí eu cheguei, pegava, aí eu disse assim: mas essas roupas não dão em mim. Ela disse: não, dá sim, é só você pegar, dá uma prega, passa de um lado, tá aqui, ó, você marra, e é para você vestir. E vestir uma anágua, vestir o short, botar uma anágua por baixo. Eu disse: mas essa saia é grossa. Ela: não, mas tem que usar a anágua e o short. É tão assim que eu andei por esse mundo todo, mas minha anágua está tudo guardada aí. E às vezes, quando a roupa é fina, que cola eu pego e boto também. Mas aí eu digo assim, como você está falando aí, que a doutrina do Senhor é a palavra de Deus. Ela ensinava, mas realmente o jugo dela foi que jogou muito nas minhas costas, porque acabou eu vindo com vergonha, eu vinha com a saia, quando eu chegava ali, a ver, quando eu descia do ônibus, eu pegava, botava, não botava
uma roupa curtinha, mas também botava uma mais ou menos, para poder, até um dia que eu tive que vir. E Márcio também ia lá também, a finada Clarice, tudo ia lá, que a gente levava. E via como era que era. Eu disse assim, oh, meu Deus, como é que agora eu vou andar com essa roupa toda embolada, parecendo eu magrinha com a roupa toda embolada no couro, para não mostrar as pernas, para não mostrar o braço. Era o sutiã, uma camiseta por baixo, a blusa, e que duvidasse ainda botava um brezo por baixo, para poder usar no calor. Eu trabalhava na Pituba, passava aqui, vinha aí, depois eu ia, aí eu chegava morrendo de... parecendo que ia me atacar, por causa que eu tinha que usar, porque eu tinha aceitado Jesus na igreja dela. Entendeu? Então, mas não é isso. A palavra de Deus está dizendo que não é essas coisas todas. Não adiantava eu botar tanta roupa e no fim do resultado eu levei mais de um mês tirando a roupa e botando a minha roupa curta. Até quando, com 2 meses, Deus disse, não, o propósito é você ter que tirar mesmo. Aí pronto, eu não usei mais nada. Mas graças a Deus que Deus me deu graça. Amém, irmão? Hoje nós não podemos falar isso, porque senão não vem ninguém para a igreja, né? A verdade é isso, né? Às vezes, na onde eu aceitei Jesus, às vezes hoje, talvez hoje eu não aceitaria, né? Porque eu conheço a verdade, conheço a palavra de Deus, o que é. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Vocês entenderam? Faz parte, né? Mas aí é o quê? É a ética do crente. O comportamento do crente, do cristão, nos leva a gente saber se vestir. Porque quando a gente está em Cristo, nós somos uma nova criatura. Eu vou entrar um pouco no que a pastora falou. Eu vou entrar um pouco aqui no que a pastora falou. Jesus fez um relato de como ele se vestia, para você ver, se comportava perante a sociedade e fazia obras para seres reconhecido pelos homens. Seus trajes, franja, das suas vestes, né? Você vê que o vestimento dos fariseus, dos escribas, você vê que tudo conduz a isso aí, né? Só que, além de ele ter um conhecimento e seguir uma norma, uma ética de como ele se vestir, mas valia de quê, igreja? Não valia de nada. Não valia de nada. Vai me ensinar e te ensinar como se comportar, como se vestir. É o Espírito Santo de Deus, mas para o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida é quando a gente começa assim, a dar ouvido à palavra do Senhor e seguir os seus mandamentos. Não é isso? Então, irmão, mas a gente vê hoje
como muitos não têm conhecimento, como o evangelista Henrique aqui falou, né? Com a base bíblica de conhecimento também que ele tem, e está aqui também, se expressando aqui para a gente também aprender, né? Que é poucos que são no século 21, mas a gente vê que muitos se querem se encaixar, né? E quem não tem o conhecimento, né? É pior. Quem não tem o conhecimento é pior. E muitos que não conhecem a palavra e acaba dizendo ali é um fariseu sem saber a realidade do que é um fariseu, do que é uma escriba, né? Aí acaba dizendo aqui no século 21 que os fariseus fazem uma comparação de pessoas que arrotam santidade, né? No templo, dentro do templo. Aí quem não tem o conhecimento, aí diz assim, ó. Aí é um fariseu. Sendo que fariseu era um grupo de homens separados. Porque tinha realmente conhecimento e ensinava. Você vê que desde o tempo de Paulo, né? Eles ensinavam. Mas eles ensinavam a palavra de Deus e também ensinavam as suas tradições também. E quando ele ouvia que alguém não obedecia nem fazia, para eles era julgado. Como Jesus. Eles julgavam Jesus. Porque eles viam que Jesus não praticava o que eles praticavam. Né? E a gente vê assim que as pessoas, né, quando não tem o conhecimento, diz, e tem muitas pessoas aí que a gente vê que faz até a pessoa própria apontar ele como um fariseu. Está na igreja, ouve a palavra, prega a palavra, ensina a palavra, ministra a palavra, evangeliza, faz a obra, mas na hora está ali no grupo, no núcleo do grupo da igreja, mas fora não está praticando nada disso, está sendo vergonha. E aí faz os próprios reconhecer e dizer assim, ali vai um fariseu. Um xingamento. Sem a pessoa ter mesmo a profundidade do conhecimento do que é um fariseu. Mas vamos lá. Antes disso, eu vou pedir aqui rapidinho. Mateus 23, versículo 7, versículo 5 e 7. Eu peço a nossa irmã Vitória que abre aí para mim. Mateus 23. Eu estou fazendo isso, não é para vocês ficarem envergonhados e nem ficar chateados, não. É porque é para eu e você aprender. Né? Perder a vergonha, o medo de poder se expressar. Mateus 23, versículo 5 ao 7. Se ela não quiser, pode ir. Leia a diaconisa Vanessa. Mateus 23. Mateus, capítulo 7, versículo 5. É Mateus 23, 23, 5 ao 7. Né? Espera aí. É porque... Está batendo. É porque eu também marquei cá no 7. Pronto. Hoje eu estou sem óculos, viu, irmão? Aí agora aqui a gente vai falar sobre as obras, né? Pode falar. Amém. Mateus 23, dos 5 ao 7, que diz: E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois fazem largos
filásticas e alarga as franjas das suas vestes e ama os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras da sinagoga e as saudações das praças e serem chamado pelo homem Rabi, Rabi. Faz sentido. Rabi é mestre. Você vê que os próprios discípulos chamavam Jesus de Rabi. É mestre. Então, esses fariseus, eles também gostavam de destaque. Adoram, né? De ser destacado. Né? Vou ler aqui. Eu peço para vocês lerem, porque é como eu falei aqui. É bom a gente participar, né, do ensinamento. E fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens. Pois trazem largos, o quê? Filatéricos, né? E alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias. E as suas primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles gostavam de serem vistos, né? Isso aí é como diz aqui no Jesus censura os escribas e fariseus, né? Então, falou Jesus à multidão e os seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. E às vezes a pessoa condena os fariseus sem o tal, não tem nem tal conhecimento. É como eu falei, do tempo de Moisés, de Esdra, Neemias, esses homens já eram o que? Escolhidos. Mas, porém, conhecia, mas não praticava. É por isso que Jesus disse: adoram de lábios, me adoram de lábios, agradam de lábios, mas o coração está longe. O coração estava bem longe. Então, a intenção aqui, ó, Jesus deixa bem claro que o ser humano é considerado impuro a partir do quê? Do seu interior. A intenção do coração do homem, os pensamentos, os desejos. Então, isso aqui tudo tem a ver com o quê? Com a hipocrisia. Mostrar ser uma coisa que não é. Então, a gente precisa, irmão, identificar. Não é para julgar, não é para apontar, não é para envergonhar, não é para a gente se achar. Ah, eu tenho tal conhecimento. É bom alguém procurar você, a mim, e procurar tirar dúvida, e aí você ter o conhecimento. É bom, mas também é bom você estar no meio de pessoas e você ali com o seu entendimento, com a sua sabedoria, com o ensinamento que Deus ensina, ali você já identifica que aquela pessoa não é nada daquilo que conduz ela mostrar que é, sendo que não é nada. É como a gente vê aí, né? Teve 2 episódios que aconteceu, né? Não é escriba nem fariseu, mas acontece. É como eu terminei de falar, e às vezes a pessoa aponta, ali é o fariseu, porque a gente não tem conhecimento e acaba apontando. Aconteceu essa semana uma situação que eu fui no mercado, mas minha filha terminou o ciclo de oração aqui, e eu queria até ir ali para uma congregação. Mas minha menina disse: ô mãe, eu estou a fim de comer isso com café. Nossos filhos, né? A gente agrada. Imagine Deus, irmão. Deus não é ingrato conosco, não. Porque a gente já tira por nós. A gente faz de tudo para agradar nossos filhos. Mas quando a gente chama para correção, a gente chama. Mas ali eu disse: ó, vamos rapidinho. Mas aquele negócio fez assim, ó. Não vá por aqui, não. Vá por aqui. Pelo caminho aqui. Eu tenho o costume de pular. Eu disse: vou
vocês e vocês também para mim. Porque às vezes a gente acaba identificando pessoa como fariseu por causa que a gente não tem um conhecimento, sendo que a pessoa nem é escriba e nem fariseu, e a pessoa mostra ser praticante da palavra de Deus e não é nada. É só uma simples pessoa. Entendeu? Não é crente, nem descrente, nem cristã. A gente fica assim. A gente fica procurando identificar. Né? Aí eu passando com minha filha, você sabe quando a gente... Jesus, tem misericórdia, não cabe a mim, Senhor. É bom, irmão, a gente ter o conhecimento disso aqui, para saber quem é que não é, mas não é para a gente, ó. Porque quando a gente faz isso, ó, tem esse dedo polegar, ainda tem os demais, mas é bom a gente saber. Tá entendendo? Porque às vezes a gente não comer gato por lebre, às vezes a gente não deixar qualquer pessoa colocar a mão na nossa cabeça, né? Quando alguém aqui, a gente estiver em um lugar e saber que está falando, pode ter o conhecimento, mas não pratica a real palavra de Deus. Que adianta ter o conhecimento? No século 21, pessoas que têm tal prática que dentro do núcleo da igreja, no catolicismo, no evangelismo, da casa do Senhor, mas quando a gente vê e dentro, finge que está concordando tudo que condiz a palavra de Deus. Faz ao ponto de você até achar e dizer, poxa, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, mas para fora da porta da casa do Senhor não é nada disso. Mas os fariseus vinham com a doutrina dele sobre aquele povo, mostrava porque realmente eles eram. Mas o coração, o amor, estava longe. Querer ensinar o que a Jesus e aos discípulos de Jesus. Jesus estava fazendo a vontade do Pai. Formar discípulo, que hoje você está aqui, porque a palavra de Deus, aleluia, veio até a mim e a você, e houve uma convenção de coração, que eu e você não está aqui não pelo homem, mas sim pelo Senhor. Então abre o olho, igreja, aprenda a palavra, igreja. Amém? Lucas 18. Lucas 18, diaconisa Selma. Glória a Deus. 18 primeiro? 18, 9 ao 14. 9. E disse também estas parábolas. A um que confiava em si mesmo, crendo que Peraí, era... Selma, um pouquinho só. É porque eu estou sem óculos, viu, irmão? Aí eu tô, por isso que eu estou meio um pouquinho perdidinha aqui, viu? Que eu estou procurando aqui também. Pronto. Pode falar, minha irmã. Desculpa interromper, viu? Porque eu estou... Amém. Glória Sem a o Deus. óculos aqui, a gente fica meio perdido. E disse também estas parábolas. A uns que confiava em si mesmo, crendo que era justos, e desprezavam
os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Até aí? Pode ler até o 14. Até o 14. Pode ler. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificando para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Quer dizer alguma coisa, meu irmão? Pode falar. Pode falar, senhor. Pode falar, diaconisa. Entendi aqui, né? Porque, às vezes, é como a senhora falou, a gente pensa, tem muito conhecimento. Aquele dali não sabe nada. Até uma pessoa, quando está ministrando a palavra, né? Aí um fala assim, poxa, que a pessoa nem lê direito. O outro lê tudo, mas, às vezes, aquele que não lê direito, Deus está no negócio. E aquele que fala bonito, que se exalta todo, não tem nem um pouquinho da presença de Deus. Ele chega até a ser assim, como eu falo, né? É hipocrisia. Porque às vezes a gente quer mostrar o que a gente não é. Muitos é o que Deus escolheu. Independente do que você precisa fazer, mostrar o que você tem, né? Dar o que você tem, não adianta. Se Deus não tiver no negócio, se você não tiver na presença, nada disso resolve. Então, aquele que está ali se exaltando, Deus vai abater. E aquele que está ali meio pequenininho, Deus vai exaltar. Entendeu? Alguém está entendendo aqui? Vocês estão entendendo mesmo? Porque se não estiver entendendo, tiver alguma dúvida, pode perguntar. Está entendendo? Jefferson quer falar alguma coisa, obreiro? A respeito disso aí? Quer cumprimentar? O que eu vim entender é que o fariseu está preocupado com o publicano e não a si mesmo. Que se ele descesse olhando para si, ele podia subir olhando para Deus. Porque às vezes a gente quer ouvir o erro dos outros, mas não dele não. Então o fariseu queria ver os erros do publicano, mas o publicano foi humilde e viu que ele era pecador e ele se humilhou a Deus. E o fariseu não, simplesmente queria ver o erro do outro e julgá-lo. Como fala que a gente tem que primeiro nos examinar a gente para depois coisar. Então ele não queria tirar a trava dos olhos dele. Antes de julgar o irmão, ele não tirou a trava dos olhos dele, né? O que estava fazendo de errado. Julgando o irmão porque ele era um publicano que cobrava imposto para aquelas pessoas. E ele também não quis se humilhar para Deus. Ele não olhou para si e viu os próprios erros, mas estava vendo o erro do publicano. Pois é. Então, achando ele, por ele ser fariseu, por ele ter ter um conhecimento, ele achar que a oração dele ia chegar e a do publicano não. E quantos muito agem dessa forma? Né? Porque, às vezes, é tão triste a gente não condenar, não julgar, mas sim dar o direito de a gente falar. Dá o direito a mim, a você falar. Está falando do irmão, está falando da irmã? Não. Se você tiver saber
a sua qualidade, o seu posicionamento, que a sua vida está, correta diante de Deus, e você vê que uma pessoa, não vou fugir aqui do ensinamento sobre fariseu, mas você vê uma pessoa que é destacado a estar, né, no altar do Senhor, levar um nome a qual você leva, né, que a gente somos servos do Senhor, irmãos, né, como é? Somos herdeiros de Deus, né, mas temos sim uma vocação. Deus, ele nos titula, ele titula a mim, titula a você, não fugindo aqui da questão do fariseu, mas nós vemos, sem medo de errar, e eu também não tenho medo de dizer, que quando a gente tem o entendimento e sabe, a gente não tem medo de errar. Não temos medo. E nós como vê que tem pessoas que são tituladas, meu evangelista, faz questão de se mostrar, achar que a oração dele quer se botar em uma posição como naquele tempo de Eli, né? Que Eli precisou, mesmo não entendendo Ana, não sabia o que Ana orava, porque naquele tempo, para fazer uma petição, tinha que primeiro passar para os sacerdotes, né? Ali igual naquele tempo de Zacarias, você vê que Zacarias entrou dentro do templo para orar, e o povo do lado de fora esperando a resposta. E quando viu Zacarias saindo calado, o povo ficou sem entender. E tem pessoas que são sim sacerdotes, se coloca que Deus dá um título, mas deixa o ego, deixa crescer. A intenção não é mais como a intenção de Deus, né? Conhece, mas não pratica. Sabe as obras, mas não pratica. Aí quer se achar. É como hoje a gente vê, é uma vergonha, irmão. A gente vê hoje nos aplicativos, no Kawaii, no TikTok. Não é o nosso nome, não é o nome de Deus. A primeira pessoa que envergonha, aí são os evangélicos. Ainda mais hoje que nós vemos. De uma dificuldade, quem que não quer ouvir Deus falar? Quem não quer ver uma profecia? Mas esse tipo de pessoa deixa o ego subir. Acha que só ele ora. Acha que só Deus fala com ele. Tá igual esse homem aqui, ó. Esse fariseu aqui, o publicano. E olha o que Deus viu, foi a oração dele. E a Bíblia é bem clara dizer, aquele que se humilha, Deus exalta. E o exaltado, Deus humilha, abate, vai voltar, ó. Vai para a última fila, porque você ainda não aprendeu nada. Está entendendo? E hoje que nós vemos, é tanta coisa. É como na quarta-feira passada, o estudo que o evangelista trouxe sobre a questão de Paulo. Que se a gente falar o que realmente a gente aprende aqui, irmão, ninguém está querendo ouvir mais isso não. Está querendo ouvir balela. Quer ouvir algo que não edifica. Cadê os dons da maravilha? De curar. Que aí o dom da maravilha é isso, é a cura. É ver um paralítico. Não, é revelação. O diabo, para ele fugir de mim, fica vendo que a gente chega, fica ao ponto de achar Deus não está ouvindo minha oração. Acaba até eu e você dizendo assim, oxe, eu oro, me desvio do mal, estou no trabalho, me desvio do ró das conversas que não agrada a Deus, estou na faculdade, eu estou na escola, eu estou no curso, eu faço de tudo para fugir da aparência do mal, não estou entrando no meio desse povo, e quando a gente abre, aleluia,
os aplicativos e quando a gente vê, Deus não está preocupado com quantidade, mas sim com qualidade. E a qualidade de Deus está aqui neste lugar. Porque quem gosta de chamar atenção é os escribas e fariseus. Eles gostam disso, é de publicidade. Então eu estou dizendo aqui para vocês, não fique com medo, tira o medo, mas tenha o temor, o amor de Deus, a palavra de Deus. Continue nessa direção, porque você vai chegar ao lugar certo. E qual é o lugar certo? É Jesus dizer para mim, para você, vem, bendita de meu Pai, entrar no reino que já está preparado. O microfone é para o irmão Lucas. Provérbios 5, 23 fala. Espera aí, Lucas. A igreja toda vai abrir em Provérbios. Até eu também vou abrir aqui. Fazer que não é evangelista, está entre de Gênesis e Apocalipse. Provérbio 5. Já acharam, igreja? Amém. É? 5, 23. Pronto. Pronto? Pronto. Que diz assim: ele morrerá porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Meu Deus. Quer falar algo, Lucas? Pode falar. Eu vim entender que o povo que fica fazendo esses vídeos para postar, eles se perderam do caminho e ficam achando que estão no caminho certo. E eles, pela loucura deles, achando que aquele é o caminho certo, eles se perderão. Em Provérbios mesmo também está escrito isso que ele falou. Um versículo bastante conhecido. Peraí, Provérbios, se eu não me engano, 14. 14, verso 12, que diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Entra de acordo com isso que o Lucas falou, né, que às vezes as pessoas acham que está no caminho certo, mas está praticando o errado. E sabemos qual vai ser o fim disso, né? Amém. E corre o risco ainda de ir para o inferno. Jesus, ele não atraía a multidão para a sua própria exaltação. Jesus atraía a multidão mostrando o amor de Deus para com a multidão. E muitos atraem multidão, mas para a exaltação do nome. Quem entendeu isso aqui? E é hoje que a gente vê. E acaba fazendo eu e você pecar. Mas você e eu, que está afirmado na palavra, afirmado na palavra, eu e você não se deixa se levar por isso. A gente olha, a gente observa, a gente até mesmo fica pasmo. Tem pessoas mesmo que dizem assim, eu oro, eu jejuo, ó fariseu, não sei quantas vezes ao dia, e não estou vendo esse poder todo. Mas o poder de Deus está em você, meu irmão. O poder de Deus está em mim. Que ele disse, eis que eu já te dei poder para pisar em cabeça de serpente e escorpião. E nós vemos que ali edifica, mas não vai edificar igual isso aqui não, irmão. Porque aquilo ali no momento, é só momento. É só momento. Vai alegrar o coração? Vai.
A pessoa vai ter a certeza, vai sair, vai dizer, Deus falou comigo. Mas se aquela pessoa não for cristão, me diga aí. Só edificou ali por um momento. Quer falar, diaconisa Vanessa? Vai falar aí um pouquinho. Fala, minha irmã. Não, quer falar não? É só um momento. Porque o bom é quando a palavra, a pessoa ministra e ali, ó, a convenção de almas. Você vê que eles não ganhavam almas, não, para o Senhor. Tinha obra, a fé sem a obra ela é morta. Pode falar, presbítero Mário. E aqui como os fariseus, né? O que ele queria ali era a atenção do povo, né? Que quando o povo começou a enxergar, né? Quando Jesus começou a pregar a verdade, né? Aí começou, vamos dizer assim, a afetar, né? O ego deles. Porque ali ele tinha aquele povo todo praticamente para eles, né? O que ele pregava ali, todo mundo ficava, como foi dito aqui, praticamente chamando de mestre, né? E ali eu venho observar, né, que mexeu um pouco com eles, né? E ali eles começaram a perseguir, né? O povo a Jesus e o povo, né? Entenderam, gente? Então, não fique preocupado, achando que sua oração não está sendo ouvida, porque você e eu é simplesmente cooperador. Certo? Que Deus ele está ouvindo a minha oração e a tua oração. E no tempo certo, né? A Bíblia diz em Pedro, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e no tempo certo ele vos exaltará. Vamos abrir aí em Lucas 11. Eu peço o diácono Máximo. Passa o microfone para o diácono Máximo, por favor. Ele vai ler o 43, 44. E Vanessa vai ler o 45, 46. Eu falei o quê? O Lucas 11. Vê se a igreja está ligada aí. Pode ler, seu Márcio, diácono Máximo. Em Lucas, né? Lucas 11, o evangelho de Lucas 11, versículo 43. A gente vai voltar um pouco para o destaque que os fariseus gostam. Lucas 11, 43, é? É. Glória a Deus. Lucas 11, 43. Ai de vós, fariseu, que mais os ai de vós, fariseu, que mais os primeiro assento na sinagoga é as suas condições na praça. Só isso mais? 44. 44. 44. Ai de vós, escriba, fariseu, hipócrita, que sois como as sepulturas que não aparecem os homens que sabem e ela anda e não sabe.
Quer falar alguma coisa a respeito? Não. Não? Diaconisa Vanessa. Vocês lê, preste atenção. E se vocês entenderem alguma coisa do que está sendo lido, pode levantar a mão. Amém. Lucas 11, 45. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando diz isto também nos afeta a nós. E ele disse: Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargos difícil de transportar, e vós mesmo nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. E aí? Só isso? É até 26, é? É. Isso. Ai de vós, 44. Escribas e fariseus, hipócritas. Que palavra dura, né, de Jesus, né? E hoje, muitos não querem ouvir Jesus dizer ai para mim e para você. E quando Deus usa, né, um líder para chamar minha atenção e a tua atenção a respeito de algo que eu e você está saindo do que conduz a palavra de Deus, que é a doutrina de Deus, a ética da igreja, a falta de amor com os irmãos, a obra que não está fazendo. Aí você acha, porque você pega uma Bíblia, bota uma roupa bonita, vem para a casa do Senhor, alguém reconhece a mim e você um pouco levanta um pouco a cabeça, levanta um pouquinho o ego e acha que você está fazendo tudo certo. E na hora que Jesus usa aqui quem está na direção, ou eu ou você que esteja na direção, Deus usa e diz um ai para mim e para você. Aí você, Jesus pegou pesado comigo. Não diz nem que foi Jesus, foi o homem. Tem algo contra mim. Não falou até a mim, mas falou perante a igreja. Mas Jesus precisou dizer para eles: vocês são hipócritas. Ensina, mas não pratica. Que adianta vocês estar com entendimento da minha palavra? Assim é o que estou dizendo, né? Estou conjecturando. Mas não está fazendo nada o que o meu mandamento diz. Imagine. Jesus, ele corrige a quem ele ama. Você achava que Jesus não amava os fariseus, não é? A Bíblia diz, irmão, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Jesus estava ali falando para ele, eu vou voltar um pouco e dizer, é para que vê se haja algum arrependimento, porque lá em Apocalipse fala, ou tu é quente, ou tu é frio, porque se for morto, Deus vomita. Então, eles ali, tá, porque na condição dele, a igreja, alguém pode me responder aqui? Eles eram crentes. Eles eram crente, quente ou frio? Nenhum nem outro era morno. Todo o tempo Deus está chamando o povo para arrependimento. Porque naquele grande dia, quantos muito vai ouvir uma palavra dizer, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Aqui todo mundo quer ser reconhecido. Às vezes a gente vê aí na internet, né? Aqui, ó, irmão.
Tem uns vídeos, né, no cemitério, quer ser reconhecido na igreja. Aqui é lugar de você ser reconhecido. Ou no cemitério ou no ML. Né? E às vezes muita pessoa fica bicuda. Fica bicudo. Ou no ML ou no cemitério. Porque ali, pronto, todo mundo... Está entendendo? Aqui todo mundo quer ser reconhecido. Mas aí você quer ser reconhecido naquele grande dia. É Jesus chamar você pelo nome. Né? É Jesus chamar você pelo nome. O nosso irmão Lucas. Cadê o microfone? Passa para o nosso irmão Lucas aí. Provérbios 11, 18. Diz assim: o ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel. Lucas 11, 18. O ímpio faz obra falsa. E os fariseus eram o quê? As obras dele eram falsas. Obra de engano. Né? E muitos aí a gente está vendo aí, ó, muito ser reconhecido. Mas quando a gente vê o escândalo, aí diz assim, esse é os fariseus do século 21. Ó o escândalo. Tem homens de Deus, mulheres de Deus, que estão aí, né, sendo exaltado pelo Senhor, porque esperou o tempo. O tempo de Deus se concretizou na vida dele e na vida dela. Mas tem muitos que Deus também permitiu chegar aonde chegou, mas está sendo envergonhoso. Está sendo envergonhoso. Está ultrapassando do que condiz a palavra. E a gente conhece os dons, né? E chega ao ponto de alguém até dizer que está que nem aquela mulher no tempo de Paulo, que precisou Paulo expulsar os espíritos de adivinhação que estavam naquela mulher. Aí um eu, um você, os irmãos que aí fora, que estão aqui na obediência à palavra, tem autoridade de Deus, de ser usado pelo Senhor para chamar a atenção, como Jesus chamou eles aqui. Falando das obras. Aí diz que você não está capacitado, não está capacitada para isso. Aí diz que você está com tal da inveja. Mas eu vou concluir aqui em relação à doutrina do homem, o evangelista Henrique. Só fazer uma observação dentro de um assunto que a senhora tocou aí e que me entristece muito. Que as pessoas, elas não estão sabendo interpretar a palavra e também não tem quem ensine, como os romanos falou a Paulo, né? Se não tem quem ensine, como é que nós vamos seguir esse Jesus aí se não tem quem fale? E as pessoas pegam destes versículos, isolados muitas das vezes, e usam de maneira errada. Por exemplo, como a senhora acabou de falar aí, aí uma liderança não pode chamar atenção, que aí já fecha a cara e diz, é fariseu, não vive o que prega, e começa. Porque a falta de conhecimento. A palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. A gente precisa entender isso aí, que a senhora trouxe bem hoje nesse estudo. Tem que entender o que é o fariseu, aquele que muitas das vezes ensina e realmente não vive, e ainda bota mais peso. E tem que identificar aqueles que têm autoridade, como a senhora falou, para poder chamar atenção dentro da palavra, tudo dentro da palavra. O que for fora da palavra, beleza. Mas chamou dentro da palavra, tem que saber identificar isso. Porque senão, muitas das vezes, as igrejas estão se perdendo por causa disso.
Porque não está mais reconhecendo liderança. Não está mais reconhecendo a unção que Deus derramou sobre aquela pessoa. E aí acaba julgando aquela pessoa, como a senhora disse. Julgando ela, achando que a pessoa não tem o direito de chamar a atenção. E se está chamando a atenção, é porque tem alguma coisa. Ninguém vai chamar a atenção de alguém à toa, né? Então, esse assunto é muito importante. E as igrejas, não tô dizendo só aqui, irmão, estou falando geral. E as igrejas evangélicas, no geral, têm que aprender isso aí. Porque é tão absurdo. Eu estou vendo em várias igrejas que estou passando aí. Não vou citar nome, mas eu estou vendo. Desobediência. Eu estou vendo, eu sento assim, fico só observando, estou vendo dissensões. E isso está lá em Gálatas 5, quando fala do fruto do Espírito Santo e o fruto da carne. Então, o fruto do Espírito Santo não age com desunião. Então, a igreja precisa entender isso. E a falsa doutrina do homem cria isso, irritabilidade no meio do povo de Deus. É por isso, como eu falei aqui, Jesus, ele atrai a multidão, sim, mas para salvação. E muitos estão atraindo, se próprio, trazendo atração para si próprio. Então, eu acredito que Jesus não está preocupado com quantidade, porque a Bíblia diz que a obra é grande, mas poucos são os cefeiros. Né? Só para terminar de trazer a conclusão aí do que o evangelista terminou de falar. Então, você vê que muitas pessoas começam até bem, pastora. Mas quando começa a acrescentar quantidade, se perde. Porque deixa de praticar o que conduz o mandamento da palavra. E acaba para segurar a quantidade, número de pessoas, e até mesmo fala que os próprios fariseus, em relação às ofertas das viúvas, entendeu? Se aproveitava. E você vê que muitos são próprios, têm o dom do Espírito Santo de Deus, mas está usando para isso, para próprio chamar atração para si. Doutrina do homem que Deus não se agrada. Alguém entendeu aí para concluir aqui já? Alguém entendeu? Entendeu? Cooperador evangélico, Zé. Está entendendo, irmão? Todos aqui, Vitória. Entendeu, Alessandra? Aí você, pô, a missionária chamando pelo nome. Isso é bom. Isso é bom. Lorenzo, só dando glória ali. Glória, aleluia. Todos entenderam? Amém? Pronto, vou estar concluindo aqui. Doutrina do homem. O homem qual nós observamos pela Escritura que Jesus deixava claro que essas doutrinas, a qual os escribas e fariseus ensinavam nas sinagogas, sendo que os escribas conheciam muito bem a lei de Deus e os seus mandamentos desde o tempo de Moisés, como eu falei aqui. Mas eles seguiam as suas próprias vontades religiosas, ensinando o que dever da palavra, da lei, dos seus rituais. Né? O ritual é o quê? É como a gente leu Mateus, a gente começou com que livro, irmão? Eu quero a igreja toda dizendo. Marcos, eu saí assim para ver se você está ligado. Marcos 7:7. Mas se você vê o contexto, foi tudo isso aqui, ó, que foi falado sobre os escribas e sobre os fariseus. Certo? A igreja entendeu? Aprendeu hoje? E vamos aprender mais. Não chama. Essa é boa, tá vendo? Porque vocês hoje já têm um pouquinho do conhecimento do que é os fariseus. Certo? É isso. Né? Ensinando o dever da palavra, da lei, dos seus rituais. Né? Eu fugi aqui um pouquinho, porque, para voltar um pouquinho em Marcos 7,
que ele estava preocupado com o ritual dele e lavar a mão. Então Jesus disse o quê? Não é o que está sujo, não é o que entra, é o que sai. É a intenção do coração, né? Que maquina. Às vezes assim, é duro quando seu coração está sujo. Por quê? Porque o que sai de dentro da boca dessa pessoa pode destruir. Né? Hoje meu esposo está fora, não está fora da presença de Deus, mas está fora de uma congregação, de estar no nosso meio, por causa de algo que saiu, não foi o que entrou. Não é o que a pessoa comeu, não é o que ele comeu. Né? E muitos estão assim. É o que saiu. E surgiu o efeito. E o efeito, quem não tiver com o Espírito Santo de Deus, irmão, que não era. Aí acaba a pessoa saindo no meio do povo de Deus. Mas continua no amor, sabendo que Deus é fiel. Amém? Entenderam a doutrina do homem, a qual Jesus chamou os fariseus atenção? Ensinou a ele o que é doutrina? Amém? Vou terminar de falar que tenho 10 minutinhos aqui. É rápido, né? Doutrina de Deus é o estudo da existência da natureza de Deus. Doutrina é um ensinamento, não de usos e costumes, mas doutrina de Jesus Cristo, exercício da fé, irmão. Em Jesus, em sua expiação, o arrependimento, o batismo, o recebimento do dom do Espírito Santo e a perseverança até o fim. Amém? Deus abençoe vocês. E vamos aprender mais e mais e mais aí. Que tem doutores aqui que Jesus chamou para poder estar nos ensinando a boa palavra. Amém? Eu agradeço pela essa oportunidade que o Senhor me concede estar aqui, né? Um pouquinho o nervosismo bateu, mas